Tudo bem com você? Eu sou a Bruna Prats e esse é o meu canal onde eu quero compartilhar com você mais experiências, mais aprendizado para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. O intuito desse canal é único, é ativar a sua filiação, é mostrar para você que você é filha, que você é filho de Deus e que não precisa mais você fazer nada, que você não precisa pagar, que você não precisa lutar por essa salvação, que essa salvação ela já foi ganha lá na cruz do Calvário. Então essa é a minha intenção com este canal. Quero muito aqui compartilhar o aprendizado e aprender com você também, ok? Então, se inscreva aqui nesse canal, curte o vídeo, compartilha, deixa aqui nos comentários depois se fez sentido pra você, se você é do time do isso é óbvio, se você é do time não, peraí, não foi isso que me ensinaram, tá bom? Então seja muito bem-vindo aqui, meu nome é Bruna Prats e vamos lá! Antes de você criticar ou falar algo, já tiver aí com umas pedras na mão, coloque as pedrinhas no canto e vamos conversar um pouquinho antes de eu entrar no tema. Não, eu não quero vir aqui falar mal de religião, não quero que você saia da sua igreja, é muito importante fazer parte de um corpo. Não quero que você abandone a religião, não quero trazer isso à tona, mas o que eu quero falar aqui pra você com esse vídeo é que fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma religião não vai te levar pro céu. Não adianta, não vai chegar lá na porta do céu e vai ter lá, você participou de X religião, ok, pode entrar. Não tem um determinado grupo, uma determinada religião, uma determinada igreja que seja o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que Jesus Cristo morreu só por eles. Não tem como. Lá na Bíblia, Paulo, ele fala que ele morreu para os judeus e para os gentios. Prazer, se você não é um judeu, se você não tem descendência judaica, você é um gentio. E nós precisamos fazer o quê para aceitar essa salvação? O que nós precisamos fazer para ganhar essa salvação? Aceitar. Receber. Então, uma das grandes coisas da humanidade é aprender a receber. E aí é engraçado, né? Porque a salvação, ela tá de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou um altíssimo preço. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramando o sangue dele e fazendo ali a nova aliança comigo e com você. Ele veio como unigênito, filho único, e ele voltou como primogênito, primeiro de muitos. Lá no Éden, Adão, ele tinha ali um relacionamento com Deus. Deus, ele vinha falar com ele no entardecer, eu não sei, mas eu adoro ver o pôr do sol. E eu creio que seja esse horário que Deus descia para falar com Adão. E aí, quando Adão come ali, ele peca, quando ele come o fruto. Lá em Gênesis, Deus fala assim para ele. Antes dele comer o fruto, Deus fala assim: se você comer deste fruto, certamente você morrerá. Adão come e ele não tem uma morte física. Ele não tem uma morte na alma. Pelo contrário, Adão começa a ter até sentimentos que ele não sentia antes, ele começa a sentir, como medo, como vergonha. Só que aonde que Adão morre? Ele morre no espírito. Aonde está o relacionamento com Deus. Porque lá na passagem da mulher samaritana, Jesus, ele fala o quê? Ele fala que Deus é espírito e os seus adoradores precisam o adorar em espírito. Então nós precisamos fazer o quê? Ativar o nosso espírito que está morto. Ele nasceu morto, o seu espírito nasceu morto. O meu espírito nasceu morto. E como que ele nasce? Como que ele vive? Porque lá, quando Jesus ele tem um encontro com Nicodemos, ele fala que precisa nascer de novo. E Nicodemos fala para ele, mas como pode um homem de idade voltar para o útero da sua mãe, para o ventre da sua mãe? Porque não era desse nascimento que Jesus estava falando. Era o nascimento do Espírito. Era nascer no Espírito. Como que nasce no Espírito? Aceitando Jesus como seu único verdadeiro Senhor e Salvador. E iniciando ali um crescimento e um amadurecimento espiritual.
desconstruindo coisas e construindo novas coisas. E eu quero falar pra você aqui que não adianta a gente, cada religião, cada igreja, né, a igreja evangélica que tem várias denominações, né, vários modelos, né, vamos dizer assim, cada uma tem ali o seu uso e seus costumes. A igreja católica, ela também tem ali os seus usos, seus costumes, seu jeito, que é totalmente diferente. Ela tem como centro o cristianismo. Mas, que nem eu falei, eu não tô aqui pra falar da religião em si. Eu só quero te alertar e trazer pra sua consciência que não adianta você ter uma carteirinha de que faz parte de determinada religião, se você não vive isso aqui, se você não vive o que tá escrito. Se você não vive... Gente, lá em Gálatas 5, lá ele fala sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. E Paulo, ele é bem incisivo quando ele diz, ele fala assim, ó. Ora, as obras da carne, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Porque daí Paulo cansou de falar, ele falou coisas semelhantes. E aí ele fala, e eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto final. Acabou aqui o versículo. Então, aí depois ele fala, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí eu vou fazer uma série aqui pra gente poder falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Essa não é a intenção desse vídeo, mas eu só quero alertar aqui você que tá escrito: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não coloca aqui pecadinho e pecadão. A imoralidade, quando a gente fala de pecado, a gente já pensa, né, na traição, na imoralidade, aqui na imoralidade sexual, já pensa nisso. Mas não, gente, tá tudo aqui, ó, ciúmes, inveja, ira, ódio, egoísmo, dissensões. Aqui fala muito sobre, cadê aqui, ó? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, a fofoca tá aqui no meio. Não adianta nada você falar que faz parte de uma determinada religião, de você faz parte e você tá cometendo essas obras da carne, achando que você vai ser salva, porque no final de semana você vai em determinada religião, vai em determinado lugar e tem a minha carteirinha de membro. Essa carteirinha de membro, ela não entra no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, você precisa aceitar Jesus como seu único verdadeiro Senhor e Salvador. Você precisa compreender e viver e buscar cada dia mais, ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade, quando você tem aquele relacionamento, você começa a expressar o caráter de Deus. Então, essas coisas mundanas, ela vai se dissolvendo, ela vai ficando. Ah, mas a gente vai pecar até o dia que Jesus voltar. Nós podemos cometer deslizes, mas a gente não precisa continuar e permanecer no pecado. Ah, eu já fofoquei ontem mesmo, já vou focar hoje também. Não, o arrependimento, ele precisa vir do seu coração. Quem perdoa seus pecados é Deus. Quando você pede perdão singelamente para dentro do seu coração dos seus pecados, quem vai perdoar os seus pecados é Deus. E quando ele perdoa, vai pro mar do esquecimento. Só que daí, o que acontece? Você peca, aí você pede perdão, Deus te perdoa, mas você não se perdoa, fica naquele negócio da culpa, naquela autossabotagem, se sabotando toda hora, vai lá e fica lá, ó, na roda do pecado. E aí, vai ficando... Você vai se distanciando cada vez mais de Deus. Cada vez mais você vai se distanciando. E aí você não expressa o caráter de Deus na sua vida. O que eu quero falar pra você desse texto, desse tema, é religião não
traz salvação. Não adianta você fazer parte, você ter uma carteirinha de membro de algum lugar e você não viver aquilo que Jesus deixou escrito. Nós temos um manual, nós temos aqui, ó, a palavra. A Bíblia, ela não é um conto de fadas, um conto de histórias. Ela é a palavra de Deus, ela dá norte. E quando você ativa o seu espírito, que você aceita Jesus como seu único verdadeiro Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele começa a morar dentro de você, ele te ativa e o seu espírito fica vivo e você consegue adorar e você consegue ter uma direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não anda mais sozinho. O Éden agora é dentro do seu coração. Então é isso que eu quero fazer com você nesse vídeo, nesse canal, é trazer essa ativação para que você não viva nessa terra como um bastardo. Você tem um pai. Não importa a sua história, não importa o que você passou. Eu não tô falando que não importa porque não tem importância. Tô falando que Deus, ele pode fazer nova todas as coisas e não pense assim, eu preciso me limpar para chegar. Não, gente, lá na passagem do filho pródigo, quando o filho ele vai, ele gasta, ele sai da presença do pai, ele vai para uma terra distante, ele vai e mergulha ali na obra da carne, ele tá todo errado. E aí o que acontece? Ele pensa o que na hora? Eu vou voltar? O quê? Os empregados do meu pai não comem lavagem, eu tenho que comer? Não, eu vou pedir pro meu pai deixar eu trabalhar como um dos seus empregados. E aí o que acontece? Quando ele vai voltando ali pra casa do pai, gente, pensa, ele tava sem dinheiro, ele tava cuidando de porcos, cheiroso ele não tava. No começo fala que ele foi pra uma terra distante, então ele já deve ter gastado um tempo pra voltar. Aquele tempo não tinha Uber, e se tivesse também ele não ia ter dinheiro pra pagar. Então pensa que ele não tava muito cheirosinho, pensa que ele tava bem maltrapilho, bem fedidinho, vamos pensar assim, porque ele tava cuidando de porco. A lavagem de porco por si só ela já fede. O porco também não é um animal cheiroso, tá? Então vamos pensar que ele não tava fisicamente apresentável. Sabe o que acontece? Sabe o que a palavra fala? Que o pai, quando avista o seu filho de longe, ele corre na direção do seu filho. Quando o pai, ele avista o seu filho, ele não fica esperando o filho voltar e apontando o dedo na cara dele e fala, viu? Quis sair da minha presença? Quis sair da minha casa? Aí, ó. Não. A palavra fala que o pai levanta e corre na direção do filho. E lembre-se, isso é uma parábola. Jesus já sabia o que ele estava falando. É isso que o pecado faz. Ele deixa a gente fedido, deixa a gente culpado. E aí ele fala o quê? Não, eu vou lá, mas eu vou pedir para trabalhar como um servo. E aí quando o pai chega perto, que ele vai ao encontro daquele filho, ele corre, ele abraça, ele beija aquele filho. E o filho fala, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. E aí o pai não deixa nem... ele pecou mesmo, né? Deus perdoou. É o que Deus perdoa também, o meu e o seu pecado. Não queira se limpar para chegar, porque você vai se limpar quando chegar na presença, porque daí a palavra fala que o pai não deixa nem ele completar, ele não completa o discurso. Me trata como um de seus empregados. Sabe por quê? Porque aquele que nasceu para ser filho jamais vai ser servo. Não importa o seu passado, importa o que você vai fazer agora na presença de Deus. E aí a palavra fala que o pai, ele já olha para os seus empregados e já fala, tragam vestes novas, túnica nova, sandália nova. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. É o que acontece quando você ativa o seu espírito. Você estava morto e voltou a viver. E Deus faz festa no céu. Há uma festa no céu quando um filho desperta, quando um filho acorda. E aí aquele filho, ele já volta ali para a paternidade, para a presença do pai. Tem a segunda parte do irmão, que já estava na presença e estava se sentindo como servo, né? Também acontece. Mas o que eu quero te falar aqui é, você pode chegar
do jeito que você tá. Que Deus, ele tá de braços abertos para te receber, com um abraço, com um beijo. Mas ele também tá pronto para tirar essas vestes do pecado. Colocar vestes novas, sandálias novas, anel novo nesse dedo. E você criar uma nova história. Não precisa você esperar um final de semana para você ter um relacionamento com Deus. Eu deixei um outro texto aqui para ler para vocês, pra gente finalizar. É Marcos 7. Marcos 7, versículo 5. A partir do versículo 5. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos, em vez disso, comem alimentos com as mãos impuras. E ele respondeu: bem, profetizou Isaías: acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoraram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas a parte que eu quero falar com vocês é essa aqui, ó. Que Jesus pega e fala: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos. É isso que eu quero falar com vocês. Gente, eu vou falar muito sobre religiosidade aqui, porque se tem uma pessoa que já foi muito religiosa nessa vida, sou eu. Um dia eu posso contar aqui pra vocês essa história. Mas eu vivia muito uma religiosidade. Eu vivia muito em prol só da religião. E eu não tinha um relacionamento com Deus. Gente, quando Deus ele nos criou, ele criou para que nós tivéssemos relacionamento com ele. Ele nos criou porque ele queria filhos. Ele deu o livre-arbítrio porque ele não queria robô. Então o que eu quero falar aqui para você hoje é: religião não traz salvação. Religiosidade te afasta da presença. Não precisa você querer se limpar para chegar pro Pai. Você pode chegar do jeito que você tá. Vem do jeito que você tá. Porque o Pai, ele aceita todos. Ele não aceita tudo, mas ele aceita todos. E quando você tá na presença, você tem a vida transformada. A sua vida, ela é transformada. Então, o que eu quero convidar você aqui hoje, não é para você sair da sua igreja, a menos que você veja que lá você tá vivendo mais uma tradição dos homens do que o mandamento de Deus. Todo o centro da religião, a gente precisa de ter como centro, como base, a palavra de Deus, a Bíblia. A sua bússola tem que ser a Bíblia. Peraí, isso tá na Bíblia? Tá na Bíblia? Deus falou isso? Eu lembro que meu marido falava muito assim, quando a gente falava alguma coisa, ele falava: mas Deus falou isso? Né? Então, assim, a gente precisa ver, a gente precisa entender. Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia? Deus falou isso? Isso aqui é o que Deus tá pedindo mesmo? Olhe, a vida dos seus líderes, olha se o que eles estão pregando, eles estão falando, o que eles falam, eles vivem. Gente, quem tem o Espírito ativado, quem tem o Espírito Santo que mora dentro de você, a gente tem o poder. A palavra fala que nós ganhamos poder. E não é um poder para você ser melhor que o outro, não. Jesus falou, né, que a gente maior é o que serve. Nós estamos aqui para servir. Então, assim, eu quero ativar você nesse vídeo. Não sei de qual grupo você é, mas não tô aqui para criticar o que te ensinaram. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi, a tudo que eu aprendi, porque independente de tudo da minha vida, nesses 33 anos, eu sempre soube que Deus existe. Eu sempre tive uma fé. Eu sempre tive a certeza de que tem um céu, de que tem um Jesus que morreu pra mim. Mas quando eu comecei a me limpar dessa religiosidade, a minha conexão com Deus, o WhatsApp de Deus eu recebi, entende? Então agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu consigo entender, eu consigo compreender, eu consigo passar por tribulações com uma visão diferente, com uma forma diferente.
Então eu quero nesse vídeo isso, é ativar você. Eu não quero aqui, já estou aqui, né, já tem 20 minutos, eu não quero exceder, eu não quero vídeos longos, mas eu quero falar pra você isso. Uma carteirinha de igreja não vai te levar para o céu, não vai fazer com que você pertença à paternidade de Deus. Você não tá sozinha, você não tá sozinho. Você tem um pai que te ama, um pai que você tem uma conexão direta, um pai amoroso, bondoso, que te recebe de braços abertos. Eu não sei como que te apresentaram esse pai. Eu não sei se te apresentaram um pai distante. Eu não sei se chegaram a te apresentar. Eu não sei se você já conhece. Eu não sei qual a visão que você tem dele. Mas eu quero te falar que ele é um Deus que recebe você do jeito que você tá, de braços abertos. E que você não precisa fazer mais nada. Que você não precisa pagar mais nada. Jesus já pagou tudo que precisava pagar por mim e por você. A gente só precisa agora receber, aceitar e viver de acordo com aquilo que Ele sonhou pra mim e pra você. Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários se fez sentido pra você. Me conta um pouquinho se você tem alguma outra dúvida, se você tem algum outro tema para que a gente traga aqui uma abordagem, tá bom? Tô com você, estamos juntos. Encaminhe esse vídeo se você acha que fez sentido para você, que você quer disseminar, né, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho. E se você tem alguma coisa para me ensinar também, gente, eu quero aprender com você, viu? Me ensina. Tô aqui para aprender e para ensinar. Ensinar o que eu tô aprendendo. Transbordar para você o que eu tô aprendendo. Que eu também estou aqui aprendendo muita coisa. E eu quero que você me ensine também o que você já sabe, tá certo? Fica com Deus, Deus te abençoe. E qualquer dúvida, o que você precisar, pode me chamar aqui nos comentários, tá certo? Um beijo.